Olá, Leoa! Sejam bem-vindas ao Pode Liderar, Mulheres no Topo. Aqui é a Dani Grolli, host do Pode Liderar. Para você que está no Spotify, é bem importante que você nos siga aqui na plataforma, avalie os episódios, compartilhe ele com as amigas. E para você que está no YouTube, é bem importante que você deixe o likezinho aqui, comenta, compartilha, segue a página. E também, né, fala para as amigas, porque quem produz conteúdo sabe o quanto é difícil e a gente ganha muito com o compartilhamento de vocês. No dia de hoje, então, eu estou aqui com a Deia. Deia, querida, muito obrigada. Deia, já é faixa, né, Deia? Não tem problema. Muito obrigada eu pelo convite. Andréia Ferreira, hoje ela trabalha com micropigmentação médica, é isso mesmo, Deia? Isso, nós chamamos de paramédica. Paramédica. Isso, que é um pouco... É a mesma coisa que a micropigmentação de sobrancelhas, que é super conhecida, né? Perfeito. Porém, o fato de ser paramédica, que ela é uma área mais reconstrutiva, mais reparadora, mais voltada para a área da saúde. Show. E não tanto para estética. Deia, muito obrigada, então, por ter aceitado o meu convite de estar aqui hoje. Obrigada eu. Fiquei bem feliz. Deia, vamos lá. Então, faxineira, cuidadora, lojista e agora micropigmentadora. O que foi isso? Bom, então, na verdade, dentre esses aí tem vários, ainda segue, né? Os 3 pontinhos. Etc, né? Etc. Mas, sim, eu comecei a minha vida profissional com 13 anos. E aí, era o que tinha, né? Até eu acabei também de vir de uma palestra onde eu falei sobre o plano B, né? Que as pessoas costumam ter plano B, C, D. Pra mim, não existia, porque eu só tinha o plano A e o plano A tinha que funcionar, tinha que dar certo. Que era poder ajudar meus pais em casa, que eu sempre conto um pouquinho de como que eu resolvi trabalhar com 13 anos, quando eu fiz um trabalho de escola e eu entendi que a minha mãe recebia R$249. Querida. Na carteira assinada. Uhum. Pra trabalhar num frigorífico aqui em Caxias. E aquilo me chocou muito. Eles são daqui, vocês são daqui? Não, nós somos Santa Catarina. Tá. São Lourenço do Oeste. Tá. É o fim do fim. Literal vai desaparecer. Porque nós fomos visitar e não consegue chegar com carro, só com carroça. Olha só. Tudo virou mato. Então, o processo inverso, né, da evolução Está acontecendo. está Você acontecendo. é filha única? Não, eu tenho um irmão mais velho e uma irmã mais nova. Tá, tu é do meio. Só do meio. Tá. Enfim, nesse trabalho de escola, eu vi isso na minha mãe e falei, meu Deus, como assim que minha mãe e meu pai, né, com 3 filhos, recebendo esse valor, vão dar conta? E aí eu fui buscar alternativas, e aí começou com uns bolos deliciosos. Imagina, com 13 anos. Bolo no pote. Nem era no pote, era na forma que não crescia, ficava aquele negocinho assim, e eu fazia rifa. Então, quem ganhava a rifa, ganhava aquele bolo batumado. Cheio de clara de ovo por cima, e eu sempre muito criativa. Colocava suco na clara para escrever parabéns. Chegava lá, não tinha mais nada, né? Porque aquilo derretia. Virava. E uma curiosidade é que eu encontrei uma das pessoas que ganhou essa tal rifa. E eu falei, Li, fala a verdade pra mim, vocês comiam aquele bolo? Ela falou, claro que não, né, Deia? Era impossível. Era só pra te ajudar. Quando tu saía, a gente colocava fora. Deu, ainda bem que ninguém me contou naquela época. Ô, Deia, e ao longo desses anos, tá, tu começou a fazer bolo e tudo mais, foi trabalhando, mas nunca assim de carteira assinada no início. Não, nunca. Tanto que as faxinas, né, nunca assim, sempre foi limpando casas, cuidando de crianças, mas nunca... Eu lembro que o meu primeiro emprego, eu ganhava R$70 no mês. Nossa. Mas, tipo, pra ajudar em casa, sim, né? E tua mãe super deixava, assim, ok? Sim, super. Não tinha, é que não tinha muita escolha, né? Então, a gente se virava com o que dava. Na verdade, eu fiz muita coisa sem meus pais saberem pra ajudar. E eles foram sabendo esse mundo digital, no meio das lives, contando as coisas. E meus pais foram escutando. Por exemplo, eu vendia minhas passagens pra sair da UX até o Cristóvão. Caminhava de lá até aqui todos os dias, porque eu tinha conseguido uma bolsa para um cursinho. E eu vendia minhas passagens que dava R$42,50, nunca me esqueço. Olha. E eu fazia caminhando para poder dar esse valor para eles. Então, tipo, eles souberam disso depois. Minha mãe chorou muito quando soube, tipo, do perigo, né? Do risco, de, imagina, ficar caminhando na rua, enfim. Mas era o que eu achava necessário fazer para ajudar naquele momento. Sim. E como é que a micropigmentação entrou na tua vida? Primeiro, bom, eu tava trabalhando numa loja de calçados nessa época e uma menina falou sobre cabelo. Tipo, ela saiu da loja pra ir trabalhar com cabelo. Eu falei, que louca, né? Aqui a gente tem um valor fixo, como que ela vai sair? Estabilidade. Exato!
E ela super feliz com aquilo. E eu fiquei com aquilo na cabeça e fui entender. Porque imagina, a gente veio da roça, não tinha estética. O que era a palavra estética? Nem sabia, sabe? Muito, extremamente atrasados, assim. Quando eu fui pro mercado de trabalho mesmo, que eu fui tendo contato com outras pessoas, que a minha mente foi abrindo. Porque senão é muito louco pensar nisso, né? Que isso não faz tantos anos assim. E aí eu fui ver o que era estética e as áreas de atuação. E aí eu acabei entrando pra massoterapia, em princípio. Tá. Que também foi uma história, assim. Eu comprei uma maca, então eu saía com a maca no ônibus pra ir até o lugar da pessoa. Eu era tão pequena que o motorista, o cobrador, tinha que me ajudar a subir, a descer. E isso que era São Marcos, porque se fosse o Visate não passava, né? Porque tinha catraca. Sim. Então a minha sorte é que nós morávamos lá na Parada Cristal, que é indo pra São Marcos. Sim. E aí eu vinha com São Marcos. E aí foi massoterapia. Aí eu entrei por um salão, e nesse salão elas faziam sobrancelha. Aí eu fui aprender design. Isso faz tempo? Fazem 16 anos. Ah, já faz 16 anos. Faz bastante. Sim, Tá. eu era muito criança quando eu fui pra área da estética também. Tá. E aí disso foi vindo a micro, mas primeiro a micro de sobrancelha. Tá, primeiro tu foi pra sobrancelha mesmo. Porque era, na verdade foi por acaso, eu falo os anjos que a gente tem na vida, né, e aquela história da oportunidade que aparece e às vezes se tu não tá atento, que eu falo muito isso com as minhas alunas, quantos sinais vocês têm, vocês ignoram, quanto vocês pedem pra Deus todos os dias respostas e Deus tá esfregando na cara e tu não vê. Então o que aconteceu comigo foi, num sábado chuvoso, era junho, me lembro, tava bem frio já. E eu tinha que caminhar de casa até Ana Rec, que dava uns 2 quilômetros, pra pegar o ônibus. Então, subia com calçado. Chegava lá, tirava, colocava numa sacolinha, colocava o outro calçado pra não chegar puro barro, né? Uhum. Pra atender ninguém, porque tinha que estar ali esperando, rezando pra que viesse uma cliente. Uhum. Nessa época eu cobrava R$5 uma sobrancelha. Olha. E a massoterapia era R$16 a hora de massagem manual. Imagina. Meu Deus. Sim. E aí tinha uma tal pessoa marcada nesse sábado, uma cliente nova pra massagem, de tarde. Acho que era umas 4 horas da tarde, mas eu vinha sempre de manhã até de noite. Aí, essa pessoa entrou, ela veio visitar o marido, que trabalhava numa empresa aqui, e resolveu fazer uma massagem. Ela mal começou e falou assim, vocês fazem cílios fio a fio? Aí eu, o que é isso? Ela, como tu não sabe, em São Paulo é uma febre, tu tem que fazer. Daí eu, tá bom, vou procurar. Cílios. Tá. Aí, segui a massagem, cada pouco ela falava, tu tem que procurar, tu tem que fazer. E eu ainda brinquei com ela, falei, fulana, é uma massagem relaxante, você tem que aproveitar, né? Tipo, fica quieta. Aproveita, relaxa. Mas claro que era o meu anjo, né? Ela passou o tempo inteiro falando. E quando ela foi sair, ela pegou na minha mão e ela falou, por favor, procura. Não deixa de olhar o que é. Tu tem que fazer. Tá, ela saiu, eu não tinha celular, não tinha computador, não tinha nada, né? Aí pedi pra dona do salão, posso pesquisar uma coisa no computador? Aí vai lá, pesquisa. Quando eu digitei cílios fio a fio, apareceu também sobrancelhas fio a fio, de micropigmentação. Aham. E a minha chefe na época fazia as definitivas, aquelas... Sim, aquelas chumbadas. Aquelas assim, bem, né? Bem aparentes. E aí eu fiquei super feliz. Eu falei, fulana, vem aqui ver. Olha só, tem essa técnica. Ela falou, a ideia não, porque meus clientes estão acostumadas, né? Elas não vão mudar agora. Eu vou Olha a seguir fazendo o que resistência. Uhum. eu vou seguir fazendo o que eu já faço. E aquilo ficou martelando na minha cabeça. Só que eu não tinha dinheiro pra nada. Tipo, eu não tinha dinheiro pra passagem. Muitas vezes eu dormi na maca. Porque se eu voltasse pra casa, não tinha como ir trabalhar no outro dia. Uhum. Então, era uma escolha. Ou eu dormia na maca pra estar ali, ou ia pra casa e não voltava a trabalhar no outro dia. Sim. E a gente tá falando de valores muito baixos de passagem, né? Sim. Mas enfim, essa foi a realidade. Não foi uma nem 2 vezes, foram muitas vezes. Então, como que eu, que sem dinheiro pra pagar uma passagem, ia fazer um curso em São Paulo? Tipo, impossível. Falei, gente, do mesmo jeito que eu fui vender bolo, que eu fui vender rifa, que eu fui dar cara a tapa, né? Os processos, né, de aprendizado, assim, das pessoas rirem, de todos os nãos, da humilhação. Eu falei, bom, se eu já passei por isso uma vez, né, bora de novo. Aí comecei a falar para as pessoas, olha, queria muito fazer um curso, né? Só que em São Paulo, assim, enfim, foi que foi, consegui dinheiro emprestado. Ah, legal.
E fui a São Paulo Fazer o curso de... o curso de micro, teoricamente, o de cílios. Tá. Mas o meu foco era micro. Mas aí tu fez os dois? Aí eu falei para uma cliente, olha, sabia que existe cílios? Ela falou, faz o curso que eu vou ser tua primeira cliente. Deu, opa. Então, vou fazer esse também, que não era o foco. Mas vou fazer o de micro, que era o que eu tinha me apaixonado. Fui, fiz o curso, voltei para Caxias. Que ano era isso, Dayana? 2012, 12. se eu não me engano. 10, 12 anos atrás. É, isso aí mesmo, foi 2012. Porque foi 2006 que eu fiz o curso de design, depois 2012 que eu fiz o curso de micro. Tá. Voltei para Caxias com isso. Não se falava muito naquela... Nada, justamente por isso não existia técnica fio a fio. E não existia cílios. E olha como a ironia do destino, né? Eu odiei fazer cílios. Odiei. É que é bem trabalhoso, eu acho, É né? difícil. E a paciência, É. né? Mas eu tinha que voltar e fazer para aquela cliente. Uhum. Então, e para recuperar o valor, para poder pagar o meu empréstimo, né? Então tá, voltei, fiz para essa cliente, ela se amou, já trouxe mais gente, assim foi indo, até que uma escola de Caxias soube que eu estava dando o curso e me chamou para dar o curso de cílios, porque não existia. Então, eu fui a primeira pessoa a dar o curso de cílios em Caxias do Sul. Dessa extensão. Da extensão. E foi onde abriu, nunca imaginei, né? Que aquele momento abriria as portas para a vida que eu tenho hoje, porque hoje eu ministro cursos no mundo inteiro. Uhum. Então, aqueles cílios que eu não queria fazer, aquela pessoa que deitou na minha maca falando de cílios, eu atribuo muito a ela, agradeço todos os dias, porque se não fosse ela me insistir tanto para fazer aquele bendito curso de cílios, nada disso, quem sabe, teria acontecido. Na sobrancelha, eu me apaixonei de primeira, só que tinha essa resistência. Assim como tinha da minha chefe, tinha das pessoas, que por que eu ia pagar R$150 na época, para fazer uma sobrancelha fio a fio, semi-definitiva, que ia me durar 1 ano e meio, do que pagar 200 e fazer uma que ia durar a vida inteira, que eram as definitivas, né? Aham. Então, até acontecer essa troca, foi muito sofrido. Mas aí foi. Então, eu sempre gostei do diferente. Então, todo mundo fazia sombreada e eu fazia fios. E aí, eu fui virando referência na micropigmentação em fios, né? Sobrancelha fio a fio. Depois, enfim, pra frente veio muita coisa com a sobrancelha fio a fio, mas foi o start inicial. E os cílios daí tu não fez, não se... Eu fiz por um tempo, dei os cursos, formei várias pessoas. E aí, depois, quando a micro foi continuando, crescendo, aí eu larguei, né? Sim. Porque foi uma passagem, assim, foi a porta de entrada. Mas Sim. não era o que eu era apaixonada. Não era o não tem como, né? Crescer, ter resultado, ter sucesso, se eu não amo o que tu faz. Então, eu Exato. gostava, mas eu amava a parte de micropigmentação. E aí, foi uma escolha. E aí, como é que foi essa evolução, assim, né? Da micropigmentação... Primeiro que eu queria perguntar, né? Entender o que é micropigmentação médica? Tá. Biomédica, desculpa. Paramédica. A micropigmentação paramédica é tudo que é voltada para a reconstrução. Por exemplo, nós fizemos contorno, desenho de lábios normais, estéticos, mas nós também fizemos para lábio leporino. Para criar um novo formato. Eu tive uma pacientezinha, 12 anos, que ela não tinha parte inferior. Ela teve uma doença e ela não tinha inferior. Então, nós redesenhamos. Então, foi uma reconstrução. Isso para lábio, para sobrancelhas, para queimaduras. Tudo que é voltado para a parte mais médica. Então, reconstrução de sobrancelha para alopécia, para quem perde todos os pelos. Ou pós uma cicatriz, ou pós queimadura. E o que eu mais faço hoje é a reconstrução areolar, que é voltada para mulheres que passaram pelo processo de mastectomia, de câncer de mama, que é um processo muito difícil, onde elas têm que fazer a retirada total de areola e mamilo, então ficar sem nada. Muitas vezes sem a musculatura, então é posto a prótese, mas mesmo com a prótese elas têm só o volume e a pele, elas não têm mais areola, elas não têm mais mamilo. Então, com o meu trabalho, nós conseguimos redesenhar isso. E para a parte estética também, em casos de necrose, que infelizmente é muito comum, principalmente nos casos de mastopexia redutora, ter necrose e perder também areola e mamilo. Então, a gente refaz esse desenho, uma vez que a mulher, entrou para uma cirurgia para se sentir melhor e sai dali sem uma parte do seu corpo, né? Então, é muito traumatizante e nós temos a solução para isso. E a parte de correção. Toda cirurgia
é corte, obviamente, todo corte tem cicatriz, então contorno de areola, formato, harmonização, equilíbrio de tom. Entendi. Então, tudo que é corretivo e reconstrutivo entra na parte de paramédica, porque ela é voltada mais para uma área de medicina. E não tão estética. Não somente estética. É um pouco estética, mas não é tão estética, né? Exato. Tá, perfeito. E como é que tu foi da micropigmentação de sobrancelhas para, né, a paramédica? A paramédica, eu conheci a primeira vez num congresso em São Paulo, voltei apaixonada, mas sem muita informação, né? Depois eu fui para um outro congresso no Rio e aí tinha uma outra pessoa de fora também do país, porque aqui no Brasil não se falava. Não tinha muito. Não tinha. E aí, de novo, eu fiquei encantada, apaixonada. Eu falei, não, é isso que eu quero fazer. Assim como o fio a fio era totalmente diferente do que tinha, quando eu fui trabalhar com essas outras técnicas de paramédica, sempre foi buscando aquilo que não tem. Isso é algo meu, assim, eu gosto de desafios. Então, se todo mundo faz. Eu quero fazer o que ninguém faz, eu quero fazer diferente. Então, aí eu falei, não, isso eu vou fazer. E eu comecei com a parte gratuita, com o processo. Fiquei uns quase 4 anos fazendo somente procedimentos voluntários para mulheres que passaram pelo câncer de mama. Aonde tu fez? Aqui. Fazia lá na minha clínica. Ah, legal. E isso por 4 anos, sempre só fazendo esses processos. Sem ganhar nada em troca. Nada. Na verdade, até hoje, todo o meu projeto social, que a gente estende hoje para nossas alunas em 27 países, todo ele é gratuito e todo ele vem, tipo, do meu trabalho, assim. Os meus projetos são marcados por mim. Nunca tivemos ajuda, infelizmente, nunca tivemos ajuda de ninguém. Então, nós que fizemos o projeto. Ainda tendo muitas pacientes de forma gratuita, 100%. Ah, tá. Mas hoje, por exemplo, tu cobra? Hoje sim, porque nós também temos dois viés. Nós temos a parte estética e nós temos a parte oncológica. Então, dentro dos nossos projetos, a gente entende que uma pessoa que ela pode pagar uma cirurgia estética, ela também pode pagar pelo trabalho, né? Pelo serviço de finalização. Porque como eu comentei antes, no caso de necrose, não existe outra forma de recuperar a areola e mamilo. Não existe. Ela pode pagar o que ela quiser para um médico, para um cirurgião, ele não vai fazer. Então, hoje a microparamédica, ela está muito aliada a essa equipe multidisciplinar, uma equipe cirúrgica, porque eles fazem um trabalho até um ponto. Dali por diante, eles não conseguem fazer mais nada. Não tem mais o que fazer, daí é só a não ser o nosso trabalho. Então, essas pessoas, sim, elas pagam. Alguns casos oncológicos também, claro. Mas o nosso projeto é para quem não tem condições de pagar mesmo. Que fez sua cirurgia pelo SUS, que tem todo o seu histórico. Então, a gente sempre pergunta, quando ela entra em contato, conta um pouquinho mais da tua história. Elas nos escrevem e nós encaixamos elas dentro do projeto. Que legal. E quando é que tu começou? Hoje tu não faz mais micropigmentação da sobrancelha? Faço. Tu sabe que eu faço com as minhas clientes antigas? Não tenho o que fazer. Não tem. Hoje mesmo até atendi uma cliente muito antiga e ainda faço, mas os horários são muito restritos, né? Sim. Então, quando eu tô aqui no Brasil, eu atendo muito. Tipo, a gente faz carga horária, assim, super estendida para poder atender todo mundo. Porque antes mesmo de eu começar a viajar, que muitas pessoas me perguntam, por que tu trocou a sobrancelha por paramédica se tu tinha tanto resultado? Eu tinha uma lista de espera de 2 anos para procedimentos de sobrancelha. Então, não foi porque, não deu certo na sobrancelha, eu resolvi ir para outra área. Pelo contrário, eu tinha sucesso extremo de sobrancelhas, 2 anos de lista de espera, mas eu queria algo que eu pudesse oferecer mais para as pessoas, que eu pudesse, de fato, transformar a vida das pessoas. E aí foi quando eu fui migrando para paramédica, mas eu nunca deixei, né? Ainda eu faço sobrancelha, ainda faço lábios, enfim, todos os outros procedimentos também. E tu tem sucessoras, assim? Tu tem pessoas que tu tá criando, assim, para fazer meio que parecido, assim, contigo, te ajudar ali? Já tive. Quando começou as viagens internacionais, eu acabei focando minha energia, porque eu acredito muito nisso, né? Naquilo que a gente foca é o que vai realmente crescer, é o que vai ter resultado. Então, era um sonho, então nós resolvemos focar nisso. E aí, fiquei um tempo sem ninguém na clínica para me ajudar. Hoje, nós estamos com esse projeto de ampliação de novo, de trazer pessoas para fazer os outros procedimentos. A gente já tem hoje, que faz parte da paramédica também, a micropigmentação capilar para casos de alopécia, para casos de calvície, calvície medicamentosa também, pós-bariátrica. Então, nós temos a parte já capilar, que aí é o Marcos que trabalha hoje com isso, não sou eu, porque é uma demanda, mas a gente quer agregar os outros profissionais.
Perfeito. E como é que foi, assim... desculpa. Como é que foi, assim, ir pro mundo? Como é que aconteceu isso? Olha, eu falo que eu vivo um sonho todos os dias, né? Tipo, acordo de manhã, tipo, será que hoje eu não vou acordar do meu sonho? Será que é real? Eu participei, de novo, eu e as minhas coisas diferentes, né? Eu descobri que tinha um campeonato em Roterdã, na Holanda, que era considerado o maior campeonato do mundo, onde vários países iam para competir por diversos temas. E eu falei, vou competir aí. E era só de micro? Só micropigmentação. Entendi. De todo, sobrancelha, lábios, olhos, tudo. E eu fui, então, para competir em areola e fui para competir em sobrancelhas. Que ano foi isso? Agora? Foi 2019, maio de 2019. Tá. Antes disso, eu já tinha participado de outros campeonatos. E hoje, muito orgulhosa de tudo isso, posso dizer que eu tenho o recorde de prêmios mundiais na micropigmentação. E esse campeonato, ele é muito reconhecido. É muito difícil tu ganhar uma premiação lá. Normalmente, as japonesas, as russas, eram sempre que lideravam, assim, pelos últimos anos. E eu não só ganhei como ganhei 4 prêmios. Deles? Neste campeonato, que é o maior do mundo. E isso foi o que abriu as portas pra tudo. Desculpa te interromper. E esses 4 prêmios, eles foram... um por ano? Não, na mesma edição. Ah, entendi. Eu ganhei 2 de sobrancelha e 2 de areola. Eu ganhei o prêmio de areola, mas eu ganhei um prêmio extra como melhor performance realista do mundo. Entendi. E de sobrancelha com fio a fio realista. Também foram os prêmios que eu ganhei. Então, como é difícil ganhar eu receber 4 premiações fez com que o mundo olhasse pra quem é essa menina aí. Tipo, quem é essa brasileira aí que vem aqui ganhar 4 prêmios. Mas daí, né, eu falo alegria. A alegria... A alegria durou pouco, porque eu voltei com os meus troféus, feliz da vida. E o que a gente achou que nunca fosse acontecer, veio uma pandemia mundial. É verdade. Sim, veio a pandemia. E aí fiquei muito mal. Eu falei... Fechou tudo, né? Tudo. Tipo, eu tinha recebido meu primeiro convite pra palestrar no exterior. E aí veio a pandemia. Eu falei, gente, não é possível. Uma semana antes da viagem. Eu falei, acabou tudo. Ninguém vai lembrar de mim quando isso passar. Enfim, graças a Deus, passou ali o tempo crítico da pandemia. E não só esse evento me chamou novamente, como todo o resto voltou a funcionar. E eu comecei a receber muitos convites. Porque imagina, de novo, onde é difícil ganhar um prêmio, eu ganhei 4. E é uma técnica exclusiva, tipo uma técnica minha que eu tinha criado. Então, profissionais, os experts de diversos países queriam aprender a técnica. Então, eu fui indo hoje nós estamos em 27 países. Com convites para palestrar nesses eventos, para demonstrar técnica e dar o curso. E, na verdade, essas viagens que tu faz, ela geralmente é para mostrar técnica, Isso, é curso, é palestra? Palestra, demonstração e o masterclass pós-evento. Tá, e é tu que organiza isso? São as instituições que estão lá e organizam? No início era mais eles que organizavam. Hoje a gente já consegue dar conta de tudo. Então, os convites para congresso, sim, eles nos convidam. Tá. Né? E eu até brinco, porque eu falo, gente, não tinha dinheiro para pagar a passagem, né? Que eu brinco também, quando eu fiquei muito riquíssima, eu comia um mini pastel e um café com leite lá na galeria, lá no centro. E agora... né, que tudo está andando, quando vem esses convites, é tudo pago por eles. Então, as viagens, hospedagem, alimentação, todas as despesas. Então, tipo, por isso é uma vida dos sonhos, né? É uma diferença muito grande em poucos anos. Perfeito. Então, sim, são 4 anos, se tu for ver, né? Ali que tu ganhou o prêmio. Exato. Não que tu não estivesse já crescendo antes, tu cresceu. Mas nesses 4 anos que foi que deu esse escalonamento, né? Super, imagina, quando eu fui para congresso fora, até... Hoje a gente tava falando sobre isso, meu primeiro evento foi na Itália e eu, meu Deus, tipo, juntei todos os centavos, todas as moedas para poder fazer parte daquele evento. E agora, em maio, eu vou como homenageada nesse evento. Que legal, guria. Então, assim, Você tem que postar tudo, né? Sim, vou postar tudo. E como é que é essa técnica? O que ela tem de diferente? Tipo assim... Qual é a mágica? Bem, trabalhar com realismo é muito difícil porque exige
muito da tua percepção, né? Então, hoje a gente vê muitos trabalhos, o mundo abrindo os olhos para a paramédica, para a parte reconstrutiva, porém, muitas vezes sem a responsabilidade. Então, achar que uma areola e mamilo é uma bolinha grande e uma bolinha pequena, né? A pessoa se olha no espelho e tá ali uma bolacha. Porque é meio que 3D também, 3D, né? Exato. O meu trabalho é justamente voltado para o realismo, para que ela possa se olhar no espelho e ela ver a projeção como se realmente aquele mamilo estivesse ali para frente como preservado. Ou às vezes elas fazem cirurgia bilateral, então tem que refazer dos dois lados. Mas é tão real que elas sempre falam que o meu, né, o que eu fiz, tá mais bonito que o delas. Uhum. Então é lindo, é emocionante sempre. Mas o grande diferencial dessa técnica, e que eu tento passar isso para as alunas, é um trabalho que vai muito além da estética. Então, não é pintar a pele simplesmente. Tipo, é a vida daquela pessoa, daquela família, do trabalho, de tudo. Tudo que envolve a autoestima baixa para um processo pós-oncológico ou pós uma cirurgia com resultado negativo, né? O realismo, ele precisa estar ali presente, mas mais do que para foto, que hoje a gente vê muito isso, né? Infelizmente, muita manipulação de formato, de cor, de tudo, com todos os aplicativos que existem hoje. Eu não faço um trabalho para foto. Tanto que os meus trabalhos, quem olhar no meu Instagram vai ver vermelhinho ao redor, vai ver o anestésico, vai ver a sensibilidade da pele. Isso é o real, porque o meu trabalho é para quando a minha paciente se olhar no espelho e ela precisa ver cicatrizado o resultado que ela gostaria. Uhum. Então, acho que esse de tudo é algo que a gente enfatiza muito e que é os valores da minha equipe, que é o valor do meu curso, que a pessoa entregue um resultado real para a paciente, não para foto, não para Instagram. E como é difícil, assim, porque eu acho que também a percepção é algo muito individual, né? Sim e não. Na verdade, por exemplo, no curso, nós iniciamos, além da parte de negócios, de business, que a gente fala antes de qualquer coisa que técnica, porque eu acredito muito que um profissional de sucesso, ele não é técnico. Não. É todo o agregado que tem, o posicionamento, o mercado, o marketing, as mídias sociais que hoje nos auxiliam, E né? não é só, né? Claro, e também não adianta ter tudo isso e não ter técnica, né? Não existe. Um bom resultado também não se mantém sem, né? Não cresce sem as possibilidades que nós temos hoje de mídias sociais, mas um bom marketing só não vai manter se não tem um bom resultado. Então, nós aliamos os dois, por isso que nós começamos com a parte de negócios, para depois focar na técnica. Eu preciso que elas mudem a mentalidade, que elas entendam que é possível. Ou seja, eu saí do meio do mato, eu saí de uma realidade onde eu não tinha dinheiro para pagar uma passagem, eu tinha que dormir na maca. Eu não tinha o que comer, porque se eu pagava a passagem, eu também não conseguia comer. Então, eu comia, eu ia para casa. E mudei tudo isso para a realidade que eu tenho hoje. E isso não foi só com a técnica. A técnica foi algo que eu me dediquei e que eu entreguei o melhor resultado, mas se eu não tivesse mudado a forma de enxergar as possibilidades e me permitir arriscar, nada disso teria sido possível. O que tu acha que fez diferença ao longo desse processo? Coragem. Eu acho que coragem é a palavra, assim, que mais resume tudo isso. Porque sem coragem, tu não vai dar cara a tapa, tu não vai te arriscar, tu não vai se permitir errar ou se permitir cair. Não existe outra forma de aprender ou crescer se não é arriscando, sabe? Sem a coragem, tu não vai fazer isso nunca. Então, eu sempre falo que o fato de não ter tanta escolha para as coisas me fez criar uma coragem obrigatoriamente, né? E que hoje, para mim, é o que eu tento deixar, o meu legado para as alunas. Então, a técnica eu tenho certeza absoluta que elas vão aprender. E elas aprendem, como tu falou, né? A percepção, ela é relativa, sim é. Mas dentro da minha metodologia, tem o passo a passo para que qualquer pessoa de qualquer idade, de qualquer língua que fale, ou qualquer experiência que tenha motora ou de conhecimento, consiga reproduzir. Crianças de 7 anos conseguem reproduzir a técnica. Então, quando elas entendem, viram uma chavezinha que a gente ensina a percepção de luz e sombra, que isso sim é treinável, isso sim é praticável, então eu preciso fazer com que ela entenda o que é o realismo. O que traz o realismo? Como que eu enxergo algo com efeito de projeção, com volume? Então, esse é o ponto-chave. Quando eu consigo fazer ela entender sobre realismo,
aplicar a técnica vai ser muito fácil, porque existe um passo a passo. Ideia, na tua percepção, assim, o que é mais difícil hoje para uma mulher? Ela aprender a técnica ou ela mudar o mindset dela? Total. Essa é o nosso desafio diário dentro das redes e principalmente com as nossas alunas. Eu adoro isso, porque eu sou prova real disso, né? Se eu não tivesse mudado, eu venho de uma família onde a cultura, onde a criação é de pobreza, né? E de a gente ter que aceitar e se contentar com pouco, porque, tu é pobre, tu tem que entender que tu é pobre, os outros podem porque eles têm dinheiro, os outros podem porque eles são filho de sei lá quem. Tipo, essa foi a minha criação. Imagina, meus pais trabalhavam na agricultura de sol a sol, com a mão, não existia equipamentos, não existia nada. Então, é muito difícil eles entenderem que hoje eles não estão mais na roça, sabe? E isso não é só deles, é da família inteira. Então, sair disso... É cultural. Sair disso foi muito difícil. E ainda é. Tem muitas situações com a minha família que é um desafio diário, assim, para conseguir mudar essa mentalidade. E eu percebo que justamente das alunas, ou de muitas pessoas que eu conheço e que eu convivo, esse é o principal ponto. Tu se sentir merecedor, tu entender que é possível, mas que para ser possível, o esforço é teu e tu tem que querer, porque é muito mais fácil tu reclamar e falar, não deu certo, a outra pessoa tem sorte, né? Que essa frase a gente já cansou de escutar, né? Teve sorte, teve ajuda de quem, Senhor? Me apresenta essa pessoa, a não ser aquele anjo que Deus mandou lá na minha maca aquele dia, que eu não sei quem é a pessoa. E olha lá, né? Porque se tu não quisesse fazer, tu não teria feito, né? Ok, tudo bem, ela te deu um direcionamento, mas quem fez acontecer foi tu, né? Exato, porque eu falo dos sinais, né? Então, tu tá ali, tu tem o empurrão, mas tu faz se tu quer também. Só que pra isso tu tem que querer. E as pessoas não querem, porque elas preferem ficar agarrada na sua bengala. Na estabilidade. Na CLT, como eu falo, né? Falo pra elas, gente, eu já vivi isso. Eu já sei o que é se sentir seguro porque tu tem um salário. E é uma falsa segurança, né? Uma falsa segurança. Se a empresa tiver que quiser mandar embora, ele manda. Números, né? Tu sabe que tu me falou sobre essa questão do mindset, assim, do quanto muitas vezes a gente... Eu gosto muito de uma frase que eu não lembro como é que é o nome do autor, e eu lembro que ele conclui, é um texto enorme, assim, né? O nome do texto é Encerrando Ciclos, mas ele encerra o texto lá, a frase, deixe de ser quem eras e se torne quem és. Essa semana eu atendi uma menina, uma mulher, né, que tá indo para um cargo de gestão, e ela tinha uma mesa, assim, e ela só tinha a sala da diretora pra fazer uma reunião. E ela não conseguiu sentar na mesa, na cadeira da diretora. Ela pegou duas cadeiras pra conversar com uma outra colaboradora, né? Então, ela pegou uma cadeira pra ela sentar, pegou uma outra cadeira pra colaboradora e deixou a da diretora atrás da mesa. E ela disse assim, eu não me sinto confortável com essa. E aí eu olhei pra ela e disse assim, fulana, deixe de ser... Porque ela foi promovida há pouco tempo, né? Então ela tem medo de ocupar esse espaço, ela tem vergonha, ela fica constrangida. E eu olhei pra ela e disse assim, deixe de ser quem eras e se torne quem és. Exatamente. E o quanto muitas vezes, vou te dizer uma outra coisa que eu percebo, assim, do mindset. O quanto muitas vezes eu desqualifico a Andréia, que está lá colocando a cara a tapa, gravando vídeo, a louca da Andréia, olha só, tá colocando isso, tá colocando aquilo, fala isso, fala aquilo, mas eu também quero estar lá. E aí, o quanto muitas vezes eu desqualifico ela, mas se eu tiver que estar lá, eu vou ter... vão falar de mim, que nem eu tô falando, entendeu? Exatamente. Então, o quanto muitas vezes a gente não ocupa esse espaço, esse mindset, porque eu desqualifico quem conseguiu chegar lá, tu entendeu? Porque eu não tenho coragem. Claro! Pra palavrinha mágica. Exatamente. Eu sempre falo que a crítica, ela nunca vai vir de quem está acima de você, né? Porque quem está acima tá focado ali em alcançar o seu próximo objetivo, a sua próxima meta. E ela não vai estar nem aí se tu tá fazendo, se tu não tá fazendo o que precisa ser feito. Quem vai te julgar, criticar, condenar ou falar são as pessoas que estão abaixo de você, que queriam possivelmente estar ali ou não, mas que de qualquer forma não tem coragem para fazer. Então, aprender a ignorar, né,
esses fatos, ou de que alguém, eu falo para as minhas alunas, elas falam, porque vão olhar, vão falar, eu disse, claro que vão, eu não vou te dizer que não vão aproximar foto, que não vão olhar, que não vão printar, que não vão enviar, deixa as pessoas fazerem isso, porque enquanto elas estão perdendo o tempo delas, cuidando da tua vida, elas não estão cuidando da delas. E eu não diria nem, sabe o que, Déia? Eu não diria nem ignorar, eu diria aprender a lidar. Exatamente. Dá conta. Aprende a administrar. Se vão falar, é porque alguma coisa tu tá fazendo, né? Só bate carro quem tem carro, né? Exatamente. Só bate carro quem tem carro. E o quanto muitas vezes eu gosto muito da Lara Nesteruk. Acho que é a Lara Nesteruk. Ela fala muito sobre cancelamento. Ela foi cancelada 1000 vezes, né? E ela teve que tirar, ela é nutricionista, e ela teve que cancelar o CRN dela porque muita nutricionista foi pra cima dela. Que loucura. Só que ela cresceu muito com cancelamento. Então, assim, faz, né? Não importa o que vão falar, o que vão fazer. Se a pessoa tivesse coragem, ela tava ali fazendo. Exato. Então... E hoje, tu trouxe, né, no questionário que a gente falou anteriormente, e eu queria entender, assim, hoje tu percebe que é necessário implorar por uma divulgação... Isso, me fala sobre isso. O que é implorar? Nossa. Implorar, né? Eu ia te perguntar se hoje é necessário implorar por uma divulgação ou já tem uma aceitação da micropigmentação para médica. Me fala sobre isso. Na verdade, nós temos um problema muito grande, que é a divulgação no Instagram. A gente sabe que o Instagram é o meio de comunicação mais rápido e que atinge diversos países, né? Que tá todo mundo no celular conectado o tempo todo. Porém, dentro das políticas do Instagram, a micropigmentação para médica é vista como nudez. Aff, Maria. Então, por exemplo, a minha conta oficial, que tá lá, coitada, temos 30 mil seguidores e não vai sair daquilo ali. A gente já teve em contato com a Meta, a gente abriu uma conta nova agora, porque o número de bloqueios, de restrições que nós já tivemos, tipo, nós entramos no Xandombem, ou seja, não tem mais como sair dali nunca mais. Eles não entregam conteúdo, não nada, porque eles, toda vez que eu postava algo, eles bloqueavam como conteúdo pornográfico, como nudez. Então é muito difícil. E é tão difícil que aí as pessoas também ficam com receio de repostar. Mas o implorar por uma publicação, por exemplo, se passou no meu que tá todo bugado, vai passar no de qualquer um. Então, às vezes a gente posta um vídeo, subiu. Aí eu vou lá pros stories e falo, gente, nos ajudem a divulgar, vocês sabem que é importante. Porque quem não viveu o processo não imagina a dor que essas mulheres sentem. A gente se incomoda com a unha, com o cabelo, com a maquiagem que não tá legal, com a roupa que não ficou legal. Tu imagina se olhar no espelho todos os dias sem uma parte tão importante do teu corpo, que representa tanto a feminilidade. E aí, a gente fica lá implorando, olha, gente, mesmo que você não conheça ninguém, mesmo que não tenha nenhum caso na sua família, compartilha para que essa informação chegue, porque às vezes as mulheres não falam. A pessoa que está do lado da família não sabe que elas passaram por esse processo, não sabem que elas estão sem uma parte, porque elas usam enchimento, usam sutiãs especiais, tudo para não mostrar, sabe? E as pessoas não compartilham. Se eu colocar, sei lá, uma foto minha, uma foto do meu cachorro e falar, por favor, compartilhe, vão compartilhar. Sim. Se eu falar, por favor, nos ajudem, não compartilham porque não toca na sua dor, só que as pessoas não têm ideia. Eu vejo tanta gente com... coisas supérfluas, sutis, né? Sabe? Tanta gente ruim, vamos falar assim. Dizendo, né, profetizando coisas do bem. Eu falo, gente, não vai custar nada e tu vai ajudar a transformar a vida, não só como eu disse, não só da mulher, mas da família, da vida dessa pessoa, só compartilhando um negócio. Eu te ouvi falando no início, né, curte, compartilha. As pessoas, quem não trabalha com isso não tem noção quanto é importante, como isso atingiria as pessoas de outra forma, o quanto indiretamente a gente pode ajudar alguém a ter uma vida melhor. Não é pra ajudar. Claro que tu ganha também, né? Mas não com essa intenção. Mas que seja o voluntário. Porque se ela ajudar, se ela compartilhar, alguém que não tem condições, pode ser que essa pessoa seja ajudada. Por exemplo, nós realizamos um curso por ano só aqui em Caxias. De resto é Brasil, exterior. Quando nós temos curso aqui em Caxias e vem... Muitas alunas são de outros estados, elas não têm como trazer uma paciente modelo. Então, nós tentamos buscar pacientes para
que essas alunas possam entregar esse trabalho que ele é caro. Ele tem um valor, né? Monetário. Exato. E que no dia do curso, ele é feito totalmente gratuito. Aí eu faço vídeo. Gente, vamos ter as alunas de outros estados. Ajudem a compartilhar para que mulheres possam ser ajudadas. Ou seja, quem vai ser ajudado não vai pagar nenhum centavo. Não existe. A gente tem que, assim, ó... Catar. Colocar louca, tentando encontrar. E é para ajudar. E a gente sabe o quanto isso é importante. E muitos órgãos que ajudam, não ajudam. A gente liga, a gente pede, eu ia te perguntar se tu já tentou. Tentei muito, muitíssimo. Não rolou. De várias formas. Eles falam, sim, pode deixar que a gente indica. Só que não. Só que não. Só que não. Eu até uma vez falei nos meus stories sobre isso, que eu tava revoltadíssima. Aí nós recebemos mensagem, sim, a gente ajuda. Aonde? Aonde que eu não tô vendo? Onde que estão essas mulheres? Gente... E, Deia, como é que foi essa experiência em Harvard, assim, né? Como é que foi isso em Harvard, a Forbes te notar? Como é que foi esse reconhecimento mundial? Aí sim é sonho. De novo, não sabia o que era nada. E de repente, Harvard. Meu Deus. Na verdade, eu só acredito porque eu olho as fotos e os vídeos. Quando é que tu foi pra lá? Foi... o ano passado? 2023. Isso. Que tu palestrou lá. Que eu palestrei e ainda pude fazer a demonstração da técnica. Só que o fazer a demonstração foi tão maravilhoso porque era um evento de negócios. Então, ali tinham grandes nomes mundiais. Tipo, eu tinha comprado 2 semanas antes o livro do diretor da Disney, do Dan. O Dan tava lá palestrando junto comigo. Olha tipo, só. Mega feliz, né? Tipo, muito. Os bilionários do mundo. Uma coisa muito louca, assim. E eu falava, gente, aí vem as crenças, né? Será que eu mereço estar aqui? Será que isso é verdade? Sabotadoras. Como assim que eu tô aqui junto com todo mundo, né? Com essa gente que, nos meus momentos de fraqueza, tipo, como assim? Eu não estou no nível. Sim. Né? Como que eu fui escolhida para estar aqui? E foi através daquele evento que tu ganhou, daqueles 4 prêmios. Na verdade, aí vem toda a trajetória, né? Então, acredito que sim, porque depois da premiação... Porque o prêmio também, ele não vai te levar a lugar nenhum. Não, né? A notoriedade, Exato. Né? Se tu não seguir com o trabalho. Então, todo esse trabalho de estar em vários países, enfim, eu acho que isso foi uma coisa importante, assim, para que eles pudessem entender a importância do trabalho que era importante que eu tivesse ali naquele momento. Tá, e tu teve que fazer inglês, esse tipo de coisa, ou eles conseguem traduzir lá? Traduzir. Que bom. Eu falo espanhol, né? Meus cursos no exterior são todos em espanhol. Nosso público é espanhol. A maioria deles é espanhol. Sim. Eu acho que eu fiz só uma vez nos Estados Unidos, em New Jersey, que foi um curso totalmente 100% inglês, mas daí com tradução. Não, sim. Não consigo. Quero, uma das metas é dar o curso totalmente inglês. Mas né, prioridades agora, é uma coisa de cada vez, né? Por partes. Isso. E a partir desse evento de Harvard, então, eu fui para uma rádio, uma pessoa estava assistindo de uma rádio lá dos Estados Unidos, me chamou para dar uma entrevista nessa rádio. Eu acredito que isso acabou em Boston, né? E acabou repercutindo mais. E depois disso veio o convite para entrevista ali da Forbes. Sim. E foi, daí tu fez a entrevista na Forbes. Tu deu uma entrevista na Forbes. Isso, foi todo trabalhado com a minha equipe, tipo, entrevista ali, eles montaram. Legal. Não foi presencial, né? Entendi. Foi online. Sim. E como é que... e como é que tu... isso te abriu mais portas? Muito. Tá te abrindo? Muito. Porque foi recente também, né? Foi recente. Mas muito. Sempre acaba agregando. Porque, por exemplo... as pessoas não sabem o que é a micropigmentação paramédica. Mesmo quem é da área tem esse receio, porque muito se entendia que era somente para procedimentos gratuitos, voluntários, não se via como um trabalho como todos os outros. Então, hoje, a nossa conscientização, quando eu vou para palestrar em eventos, é sempre tentando trazer para elas a possibilidade de mercado. Tu imagina? Que eu sempre falo para elas... Conhece alguém que fez cirurgia plástica? Ou você já fez? Óbvio, né? Todo mundo conhece alguém que já tenha feito pelo menos uma. Mas aí, vamos lá. Quantos cirurgiões existem na tua cidade?
Quantos existem no estado, quantos existem no país? O número de cirurgias plásticas no mundo é gigantesco e o maior número mundial é de cirurgias de mama. Ah, é? Aham. E no Brasil? O Brasil é o primeiro no ranking mundial. Eu ia dizer que eu já imaginei, eu acho que eu já tinha ouvido essa informação em algum lugar. O Brasil é o primeiro no ranking mundial. Brasil, Estados Unidos, México. São os 3 primeiros do ranking. Ou seja, é um número gigantesco de pessoas que toda cirurgia tem corte, todo corte a pessoa quer que ele desapareça. Então, todas essas pessoas são possíveis clientes. Como que tu vai crer que não existe mercado? Na verdade, é um oceano azul de possibilidades para trabalho, para tudo. Sim, nunca vai deixar de ser, né? Nunca. E hoje os médicos estão mais abertos, né? O ano passado eu fui para um hospital no Equador que me chamou para ir, um médico que me chamou para atender as suas pacientes e o curso foi dentro do hospital. Que legal. Muito legal. Então, eles entendem a necessidade hoje de finalizar, de fazer esse refinamento da técnica com o nosso trabalho. Porque, querendo ou não, a entrega, a satisfação dessa paciente, ela é um trabalho multidisciplinar, né? Exato. Exatamente isso. Então, eles entenderam que... Ele não sai a pessoa não sai, a mulher não sai com aquela ideia que ela só perdeu, mas que ela também tá... Não é, ok, não estou saindo com o meu seio, né? Mas eu também não estou saindo sem ele, né? Sem a auréola, né? Enfim. Exato. E, por exemplo, muito se preocupa com o câncer, né? O câncer não é uma escolha. Infelizmente, tu tem um diagnóstico e o teu objetivo é, tenho que superar isso, me curar. Então, eu sou grata a cada dia que eu conseguir passar. A micropigmentação paramédica, no caso oncológico, ele vem para ressignificar aquilo tudo. Nos casos estéticos... E esse médico do Equador ali que tu falou, ele era câncer? Era oncológico? Oncológico. Tá. Mas no caso estético, eu acho muito pior. Porque elas guardam dinheiro por anos para fazer uma cirurgia. Escolhem o médico. Escolhe o dia. Faz, né? Pede folga no trabalho, férias, sei lá. Tem toda uma organização... Porque elas estão se sentindo mal, né, de autoestima. Elas vão para uma cirurgia para ficar melhor, para achar que elas vão sair da cirurgia linda. Então, já tem o processo normal da cirurgia, o inchaço, até todo o processo de cicatrização do teu organismo. Mas pior que isso, por exemplo, em caso de necrose. Uma necrose, assim, falando bem simplificado, é o apodrecimento do tecido. É uma parte do teu corpo que está apodrecendo, ou seja, junto com esse apodrecimento vem o cheiro, processo inflamatório, infeccioso, a dor, aí a roupa que não consegue colocar, porque está o tempo todo aberto e saindo, né, líquido. Como que vai voltar para o trabalho? Como que vai contar para as pessoas que resolveu fazer uma cirurgia para ficar melhor e está pior? E aí ter que se olhar no espelho, além de sem uma parte do corpo, uma cicatriz muito, muito feia. Sendo que aquilo foi uma escolha dela. Então, é uma tortura psicológica todos os dias. Todos os dias. Então, eu acho que esse olhar é o que falta em todo mundo e de todas as pessoas. Não somente de quem é da área, por não ter o conhecimento e achar que somente vai trabalhar com a parte oncológica, mas de que existe uma solução para uma dor de uma paciente estética e que nós vamos conseguir ajudar tanto o médico a resolver e que para ele também vai ser bom, porque alguém reclamando, achando que foi um erro médico ou falando que ele é péssimo, às vezes não é, às vezes é próprio processo, né, organismo. Uma amiga da minha irmã fez, ela fez a redução de mama e, guria, nossa, bah. E aí foi exatamente... E assim, ela tinha um seio bonito, né? Ela na verdade, ela fez... Claro, foi estético, mas ele foi funcional também, né? Nossa, agora foi um horror, assim. Bem difícil, mesmo. Pois é. E porque eles tentam recuperar, né? E é por conta da ausência de circulação ali, por conta da cirurgia. É um risco que se corre. É um risco. Né? Ideia, assim, em algum momento tu pensou que não daria certo? Quem nunca? Quem nunca? Muitas e muitas vezes. Muitas vezes. Nós acabamos de realizar agora, em janeiro, o meu primeiro evento mundial que nós tivemos aqui no Brasil. Só de paramédica. E nós já conseguimos bater recordes. Eu tô realizada. Onde é que foi? Foi no Rio de Janeiro. Eu gostaria muito de fazer aqui, mas
como nós tivemos alunas de outros países... E logística, né? Até chegar aqui, na verdade eu queria fazer em Gramado, mas até chegar, vir em São Paulo, Porto Alegre, não ia dar. Sim, e outra, né? O Rio Grande do Sul pra logística é um horror, né? Exato. Então, optamos pelo Rio, porque aí o acesso de qualquer país é mais fácil. Foi sonho dos sonhos, foi maravilhoso, foi incrível. Quantas mulheres? Nós estávamos em 80. Que legal. Que foi, então, o maior evento do mundo. Nós tivemos o maior número de inscritas no campeonato. Misturei as palavras. Competição e campeonato. No campeonato. Tivemos o único evento do mundo em fazer a final em modelo real. Então, foi muita coisa. Esse evento foi, assim, a louca. Tipo, eu vinha programando, e do nada nós resolvemos fazer, tipo, em 2 meses. Meu chapéu. Então, até o último segundo, é óbvio que eu pensava que não ia dar certo. Ah, entendi. Eu tava Por que lá... janeiro? Por que escolheu janeiro? Porque nós queríamos começar o ano para que elas estivessem à frente, né? Porque todo mundo diz que começa depois do carnaval, né? E em todos os países também vai começar a andar ali a partir de março. A ideia era fazer com que elas se motivassem logo no início do ano e tivessem à frente, porque ele foi um evento fechado só para alunas. O nome da nossa técnica era Ela Flower. Então, foi só para as flowers, ou seja, enquanto todo mundo estava fazendo nada... Elas já estavam à frente, nós tivemos mastologista, cirurgião plástico. Isso ficou gravado? Sim e não. Fizemos a gravação, mas tipo... Não tem no YouTube, nada? Não. Justamente porque a ideia era ser algo exclusivo para elas, né? Então, nós tivemos micropigmentação, medicina e negócios em um só evento. Que legal. A competição. Então, eu assim, me lembro do frio na minha espinha, assim... Quando tava pra começar, eu tava no camarim, aí desliguei todas as luzes pra ninguém ver que eu tava lá. E fiquei lá espiando até que abrisse a porta, tipo, 3, 2, 1. Quando abriu aquela porta, elas entraram. Eu falei, ai, meu Deus. Ai, que legal. Tipo, foi assim, porque até então eu achava que não ia dar certo. E óbvio que nesses anos todos, muitas vezes, a primeira viagem, o primeiro curso, a primeira palestra... Na verdade... A vida é incerta, né? Nunca a gente vai ter certeza. Sim, a gente tenta minimizar. Exato, a gente tenta trabalhar para que nada não tenha intercorrências, mas acontece. Acontece. E tanto que psicologia foi uma das coisas que, assim, fundamental, que na verdade foi o que abriu o nosso evento. A primeira palestra foi de uma psicóloga no nosso evento. Porque justamente mudar esse mindset, fazer as pessoas olharem para si, se conectarem, entenderem. Eu acredito que para te chegar em algum lugar, tu tem que saber primeiro onde você está agora. Tipo, em tempo real, em tempo presente, né? Onde eu estou, que situação que eu estou, por que eu estou vivendo, o que eu estou sentindo. Depois de onde eu saí. Tipo, eu quero voltar pra isso, ou isso vai me motivar, e onde eu quero chegar. Tipo GPS, eu sempre falo para as alunas GPS, né? Se tu quer chamar um Uber e tu não colocar onde tu tá, pra onde tu vai continuar ali esperando, né? E, bom, agora você tem uma nova psicóloga preferida, né? Olha aí, se tu precisar, já vamos ver datas para o próximo ano. 27 países, a gente organiza a agenda, né? Assim estamos. É isso aí. Só os melhores. É isso aí. Ideia, assim, pra gente... uma outra pergunta que eu tenho pra ti é... qual foi o momento mais desafiador ao longo de tudo isso, assim? De toda essa história? Olha... É que são vários, né? Mas eu acho que o desafio, ele é diário. Por ter, como eu disse, essa cultura de onde eu vim, é um desafio todos os dias para crer que é possível, para entender em que posição eu tô nesse mundo profissional e de onde eu quero chegar. Então, o grande desafio, eu acho que ele é diário, sabe? Lutar contra as crenças, contra os medos, porque as pessoas olham... Minhas alunas falam, tipo, eu quero ser igual a ti, prof. Eu falo, não fala isso. Tu não sabe por dentro o que se passa aqui, porque a gente tá aqui fora, por ter um objetivo, tu te obriga a fazer o que tem que ser feito. Mas não significa que internamente tu não tenha que lidar com os sentimentos, assim como qualquer outra pessoa, né? Que eu falo que as redes, elas transformam as pessoas em super-heróis. Não tem nada disso. É uma pessoa real do outro lado, que tem os mesmos medos e receios como qualquer outra. A única diferença é que eu escolho lidar com isso positivamente, tipo, enfrentar os meus medos, criar isso como impulso para poder seguir. Sabe que eu sempre falo uma coisa que a Natália Stedley me falou aqui quando ela teve. Ela me disse assim, nossa, Dani, ontem eu tava somando ali meus stories do dia e tal. E deu 5 minutos todos os stories que eu postei. Na época, sei lá,
Acho que não era ainda os stories. Não, acho que já eram stories de 1 minuto. Mas ela... Não sei, enfim. E aí ela disse assim, que ela somou, assim, deu 5, 10 minutos de stories ao longo do dia dela. E ela falou assim, ela disse assim, Dani, as pessoas acham que me conhecem. Elas viram 5 minutos do meu dia... E elas acham que me conhecem. Então fica muito fácil de é uma comparação destrutiva e não justa, né? Injusta, na verdade. Exato. Né? Quando ele vem, como essa aproximação vem como forma de inspiração ou de motivação, é muito bacana. A gente tem muito disso, né? Porque tu sabe que no meio da estética tem muito glamour, né? Tem muito ego envolvido. Então, pra mim, isso não faz parte. Na verdade, quando eu convivo com algumas situações, eu convivo sabendo que, tipo, é isso que eu não quero ser, é isso que eu não quero me tornar. Então, eu procuro mostrar muito nos meus stories a realidade mesmo, sabe? Eu ia dizer isso, que na verdade esse glamour todo, ele não é real, entendeu? Exato. Precisa. Tem momentos que precisa. Claro. Né? Porque a gente precisa mostrar o que tá acontecendo. Enfim, sim, é importante porque gerar o desejo. Se isso for motivação pra pessoa se esforçar mais e querer estar ali, ok, isso é super bom, sabe? Mas que isso não te transforme num ser intocável. Exato. Que não é, então... E também, afinal também, né? Desculpa te interromper, mas afinal, tu também trabalha do jeito que tu trabalha pra te ter o teu conforto, a tua liberdade financeira, né? Exatamente. Não vamos ser hipócritas. Sim, senão não faria sentido. Exato. Eu falo justamente isso a respeito do se dedicar. Tá, tu tá reclamando que tu não viaja, que tu não pode comprar, sei lá, um carro novo, ou a casa, né? Mas o que tu tá fazendo pra conseguir ter isso? Só sentar a bunda ali no sofá e ficar reclamando não vai levar a lugar nenhum. Então, beleza. Se eu quero isso, eu preciso pagar o preço. O que é o pagar o preço? Ter que fazer 30 stories, ter que gravar vídeo, ter que trabalhar umas horas a mais, Então, existe como conseguir. Eu pago o preço hoje, que como a gente estava conversando antes, às vezes é exaustivo. Tem dias que sim, a gente só quer desligar o telefone e não quer olhar para mais nada. É um ser humano que está do outro lado da tela. Mas eu também entendo que se eu quiser ter uma qualidade de vida ali no futuro, se eu quiser alcançar o meu objetivo, eu vou ter que insistir um pouquinho a mais pra depois chegar ali. Só que o problema é quando tu chega ali, quando tu compra teu carro novo, tu vai pra tua viagem, tu tá descansando. Tipo, eu não posso descansar, né? Deus o livre alguém me encontrar no shopping. Como que não tá trabalhando? Por isso que não tem horário pra mim. Tipo, eu dou o dia inteiro sem comer, sem ir no banheiro. Aí tu vai ali fazer alguma coisa correndo. Se alguém te viu ali, tu não pode, tu tem que estar lá trabalhando. Não, e outra, se tu escolher um dia zerar a tua agenda, isso é uma escolha tua. Exato, se trabalhou muito no outro dia, para isso. É por isso que se trabalha, né? É por isso que a gente faz as escolhas. Exato. Trabalho mais hoje, pra amanhã tá mais tranquilo, enfim. E pra nós concluir, assim, Déia, o que tu diria pras mulheres que estão nos ouvindo, assim, qual é a dica ou conselho que tu daria pra mulher que deseja crescer profissionalmente, né? Qual é o conselho Andréia, né, que tu daria? Bom, eu acho sempre, né, baseado em toda essa minha trajetória, de novo, o ponto mais importante é tu entender em que momento da tua vida tu está e onde você quer chegar. E para isso, entender que tem que ter ação, tem que ter movimento, tem que ter energia. Se não tem energia, nada acontece. Se você quer algo, dá para fazer. Se uma pessoa consegue, qualquer outra também consegue. Mas aí eu preciso entender se eu tô disposta a isso. Então, mulheres no meu Brasil, não deixem para amanhã ou parem de terceirizar a culpa pela sua falta de coragem, né? Porque a gente tá... Sempre as pessoas querem que passe a mão na cabeça, que fale, tá tudo bem, é porque você tem filhos, é porque você não sei o quê, né? Não era pra ser. Não era pra ser. Tipo, é claro que a gente quer amenizar as dores, mas não é assim que se cresce. Infelizmente, o que me fez crescer foram todas as coisas negativas, todas as coisas ruins que aconteceram, que me fizeram olhar para aquilo e impulsionar para que eu crescesse mais. E não me vitimizar. Então, é deixar o vitimismo de lado, entender que só depende de ti, não é do pai, da mãe, do marido, do chefe, não tá gostando do trabalho, troca. Não gostou do chefe, sai do emprego. Não tá feliz com o trabalho, procura outro, se especializa.
tenha ação, tenha atitude. Perfeito. Protagonismo, né? Exato, exatamente Autoresponsabilidade. Sabe que teve uma palestra que agora no mês de março eu dei várias. E aí, numa palestra, teve uma mulher que ela estava há anos na empresa, assim, numa empresa que eu palestrei. E ela disse assim, porque eu falo muito sobre isso, assim, eu não cresço porque o mundo porque a empresa que eu tô é machista, o mundo é machista. E pronto, aceita. E o que tu vai fazer em relação a isso? Exato. E ela disse assim, né? Não tem cargo de liderança na empresa? Bota a carreira embaixo do braço e vai ao mundo. E ela trouxe assim, ela disse assim, mas e como é que é então? Aqui eu tô, sei lá, 20 anos na empresa e o cargo nunca chega. Sabe o que tu faz? Sai da empresa, troca de empresa. Exato. Só que a gente responde, mas a empresa não me dá feedback. Mas eu não tenho a oportunidade perfeita. Sai fazendo. Não dá pra pensar muito, não dá pra planejar muito. Acho que sim, tem que planejar, mas um planejamento sem execução, ele não se torna em nada. Nada. Né? Nada. Então, uma coisa, ela contribui ou complementa a outra. Mas eu sou muito adepta do protagonismo, porque quando a gente... Tava falando isso no outro episódio. Quando a gente acaba dizendo ou terceirizando essa responsabilidade, aquilo foge do meu controle e eu não tenho o que fazer. E aí eu vou ficar naquela vida medíocre pro resto da vida. E é mais fácil, né? Claro, é mais confortável, né? A zona de conforto é confortável. É confortável, né? Mas enfim, Deia, muito obrigada por ter aceitado meu convite. Ficaria aqui horas conversando, né? Adoro também. Obrigada, então. Deixa teu Instagram. Sim, tá. Estúdio com S. Tá. Estúdio Andréia Ferreira. Show. Nós vamos deixar aqui embaixo, bem bonitinho. Tá? Muito obrigada. Eu que agradeço, Deia. Obrigada mesmo. De novo, sempre falar disso é sempre muito bom. Poder trazer informação e fazer com que mais mulheres possam ser ajudadas é sempre muito, muito Show. Gratificante. Obrigada. Obrigada. Gurias que nos acompanharam no episódio de hoje, muito obrigada aí pela audiência, pelo tempo de vocês. Para vocês que estão no Spotify nos ouvindo, nos assistindo, é bem importante que vocês nos sigam aqui na plataforma, compartilhem os episódios, avaliem o Pode Liderar aqui na plataforma. E para você que está nos assistindo no YouTube, deixa o likezinho, compartilha, faz aí o Jabá 4 no YouTube, compartilha com as amigas, que quem produz conteúdo sabe o quanto é difícil e a gente cresce muito com esse compartilhamento. Combinado? Beijos e até mais.